Meus caros, para o desenrolar desta série de pré-existência, como princípio, como início, eu gostaria de trazer esta figura imponente, o Lúcifer, o anjo caído, o querubim de guarda, o diabo Satanás. Quer dizer, em diversas abordagens ele é caracterizado de várias formas, mas esta figura imponente e ainda muito misteriosa, mesmo até aos dias de hoje, mas eu gostaria de poder trazer uma concepção à base das escrituras de como é que este ser de luz teria se rebelado nos seus, teria causado o conflito cósmico que se tem decorrido até os dias, nos dias de hoje. E como é que isso teria se sucedido? Como que isso teria acontecido se nos céus apenas há luz e não há trevas? E onde há presença do Senhor, as trevas não coabitam com a luz. Mas como é que surge esta maldade? Como é que se acha essa maldade no coração deste ser tão perfeito? Irmãos, como todos sabem, Lúcifer era um ser perfeito, um ser de luz, tal como a Bíblia diz, e tal como Ezequiel no capítulo 28 diz, não só, mas também algumas outras escrituras relatam, que perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Mas que iniquidade é essa que seria achada no coração de um ser de luz, de um anjo feito em formosura e em perfeição por Deus? Será que Deus não é perfeito em suas obras? Será que Deus não é, não é magnífico naquilo que ele fundamenta nos seus alicerces? Não. Deus é perfeito. A Bíblia relata que Deus é perfeito em sua criação. Em tudo quanto Ele cria, Ele é perfeito. Mas nós temos que perceber o contexto, o cenário que leva este anjo ao ponto de se verificar iniquidade no coração deste anjo. Irmãos, Lúcifer não só foi criado em perfeição e em formosura, mas ele era um ser dotado de poderes, ele era um ser dotado de sabedoria, ele era grande nos céus, ele era um ser que estava um pouco acima de quase outros grupos de seres viventes, outros grupos de anjos. Lúcifer assumia um posto, uma posição, ele assumia um cargo de poder nos céus, um cargo de responsabilidade, um cargo que lhe concedia autoridade. E este anjo é exatamente este poder, esta autoridade, essa glória que o Senhor havia lhe concedido, é que foi a causa da sua queda, segundo aquilo que a Bíblia relata. Pois Isaías no versículo 14 diz: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei ao lado do meu. No capítulo 14 ele diz: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, ele, de tanto poder, de tanta de tanta responsabilidade divina, espiritual que ele tinha, ele chegou ao ponto de ambicionar ser como o Altíssimo. Ele chegou ao ponto de ambicionar ser como Deus. E a Bíblia relata que o seu desejo, a sua ambição de querer ser como Deus foi o principal motivo do início da iniquidade no seu coração. E nós temos que tentar perceber, este ser que também desejava ser como o Altíssimo,
qual é o posicionamento de Deus em tudo isso? Como é que Deus se posiciona diante de tudo isso? Meus irmãos, Deus, Ele é perfeito nas suas leis e nos seus princípios. Nós temos que perceber, nós temos que saber que Deus, como Pai, como Criador, como o Altíssimo, Ele tem seus princípios, Ele tem suas leis, e isso Ele tratou de ensinar muito bem aos seus filhos, aos anjos, inclusive o próprio Lúcifer. Todo o universo conhece, sabe quais são os princípios de Deus. Por isso que na Bíblia está escrito que tudo passará, este céu, esta terra, tudo passará, mas a minha palavra, a minha escritura não passarão. Por quê? Porque essa palavra, essa escritura representa um quadro jurídico legal de leis e princípios que Ele mesmo, Deus, fez para poder garantir que haja justiça no seu reino universal, e para que Ele pudesse orientar os seres vivos e ordenar cada um segundo a sua justiça e a sua orientação. Deus é perfeito em suas leis, Deus é justo, e Deus também é perfeito nos seus princípios. E um dos principais princípios, um dos maiores que Ele tanto ensinou aos filhos, é de que ninguém pode ser como o Altíssimo, ninguém pode ser como Ele, ninguém pode ser Criador, ninguém pode ser Pai como Ele. Este é um princípio, esta é uma realidade, é uma verdade, é uma lei. Ninguém pode ser como o Altíssimo. Por mais que Ele queira, ninguém pode ser como o Pai. Ninguém pode ser como Ele. Ele é único. Tanto mais é que Ele disse que Ele é aquilo que é. Ele é o único. Ninguém pode ser como o Altíssimo. Mas daí surge o Lúcifer. Surge essa ambição de querer ser como Deus, de querer ser como o Altíssimo, de querer também criar suas leis, criar também seus princípios, de querer. As Escrituras dizem: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Exaltará seu trono. Quer dizer, o que é trono? Trono é nada mais, nada menos que a posição de governo, posição de um monarca, de um rei, de alguém que pretende, uma vez sentado no trono, poder governar, poder impor suas leis, poder também impor seus princípios, poder fazer o reino à sua imagem, que é o reino celestial. Esta era a grande ambição do Lúcifer. Esta era a grande ambição do Lúcifer. E ele conhecia muito bem, ele conhece os princípios de Deus e a sua lei, mas ele contestou a Deus. Ele questionou a Deus. Por isso que ele disse que subiria ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltaria seu trono. E ele mesmo seria semelhante ao Altíssimo. Ele confrontou o princípio de Deus. Ele rejeitou esta realidade. Ele negou. Como quem diz: mas como é que é possível nenhum de nós, filhos,
ser como o Pai? Como que é possível nenhum de nós ser como Deus? Ele achou que eu também posso ser. Eu também posso. Ele achou que ele também podia ser como o Altíssimo. Podia ser como Deus. E ali achou-se iniquidade no coração dele. Achou-se iniquidade. Aí começou, aí foi o princípio. E a dura realidade pelo qual ele deparou foi exatamente esta, que ninguém pode ser como o Altíssimo. Então, tendo ele deparado com esta realidade, que ele não podia ser como Deus, começou a fomentar o produto da sua iniquidade. Começou a fomentar obras que fossem o produto da iniquidade, da ambição que havia começado no coração dele. E quando a ambição começou, a partir dali, ele precisava, nos seus, começar uma revolução, uma rebelião, para querer expor seus ideais, para querer expor seus princípios. Quer dizer, porque alguém que quer subir ao trono, quer subir ao poder, é porque, claro, que ele tem uma forma de um paradigma, um idealismo que queria implementar, uma vez que ele estivesse sentado no trono. Mas como ele não podia sentar no trono e ser como o Altíssimo, ele tinha que fomentar essa ideologia que ele tinha, que por sinal ele achou ser melhor, as quais já governavam os princípios que governavam os seus. Ele achou que não, ele poderia mudar a lei, poderia mudar os tempos. Ele achou que podia trazer os ideais, paradigmas que ele achasse correto. Mas para trazer esses paradigmas, esses ideais de governo, primeiro ele tinha que quebrar aquilo que governava, aquela lei, aquele princípio que governava os filhos de Deus. Ele precisava corromper os princípios de Deus para poder implementar os seus princípios, que são opostos aos princípios de Deus. E Deus sabia que este desejo, o desejo dele querer subir no trono, o desejo dele querer ser como o Altíssimo, é um desejo originado da iniquidade. É um desejo originado de um ser que passou a desprezar, passou a repugnar a justiça e os princípios de Deus. Ele passou a rejeitar, passou a questionar o governo de Deus, o reino dos céus, passou a questionar a forma como o reino como o reino se desenrolava, se funcionava, a nível de princípios e leis, a nível jurídico, legal, a nível constitucional. Ele passou a questionar essas questões jurídicas. Passou a questionar esses princípios de Deus. E a partir do momento que ele passa a questionar esses princípios de Deus, querer ser como o Altíssimo, uma vez que um dos princípios claros a quem Deus tinha dado aos seus filhos era que ninguém poderia ser como o Altíssimo, ele passou a rebelar-se. E ele começou a fomentar esses ideais. Começou a fomentar essas ideias. Ele precisava de um partido, quer dizer, ele precisava de voto. Ele precisava de um sistema democrático nos seus. Ele precisava do voto. Ele precisava de aceitação ideológica
por parte de alguns seres. E ele começou a fomentar seus ideais nos seus, enganando os anjos, seduzindo os anjos. Aí se iniciou a manifestação da iniquidade no coração de Lúcifer. Aí iniciou a manifestação da iniquidade no coração de Lúcifer. E vejam só que este termo iniquidade no hebraico evel foi subentendido como uma ação ou uma situação em que não é justa. Injustiça, a iniquidade pode ser entendida como uma injustiça, uma prática injusta, contrárias à lei, uma perversidade. Quer dizer, não estava só associada a uma injustiça, não só ele estava a começar a praticar, havia começado uma injustiça em relação às leis de Deus, mas ele também tinha começado um comportamento corrupto, um comportamento maligno. Deu-se um comportamento corrupto. E a iniquidade também, nele, achou-se falta de equidade, que é a ausência de igualdade de tratamento ou oportunidade, especialmente em contextos sociais e legais. Eu estava a dizer que Lúcifer era um ser dotado de poderes nos céus. Ele tinha um cargo. Ele tinha autoridades nos céus. Ele geria, ele era ministro, ele havia sido dado autoridade para ministrar nos céus. Ele havia sido dado autoridade. Alguns dizem que ele era o senhor do comércio nos céus. Ele estava no topo da hierarquia das transações comerciais que aconteciam nos céus. A escritura é muito clara quando traz esta questão, porque depois vem ainda no Ezequiel 28, no versículo 18, vem escrito: pela multidão das tuas iniquidades, daquelas injustiças, daquela perversidade e a falta de equidade praticadas por ele. A frente ainda diz: pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Pela injustiça do teu comércio. O que é comércio? Transações comerciais. Vem o conceito de mercado, troca e venda de produtos. Quer dizer que nos seus existem tecnologias de troca de bens e produtos. Existe. Porque assim como é na terra, também é nos céus. Porque a terra é uma sombra daquilo que acontece nos céus. Aqui nós temos o dinheiro como a base das trocas comerciais. Como a base das trocas comerciais. Nós temos o dinheiro, que representa valor, que é uma cédula que diz que há uma confiança de que poderá valorizar alguma coisa. O dinheiro representa valor numa transação comercial. Então, quer dizer, a cada tarefa, a cada atividade que era feita no céu, nós também podemos contar que existiam trocas comerciais. Isso quer dizer que nos céus também existia autonomia de trabalho, existiam funções adversas, existiam posições, existiam tarefeiros,
que executavam tarefas. E existia o comércio, aquele que seria a troca de bens e serviços. Isto também acontece nos céus. E a Bíblia relata, na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Quer dizer, o poder era tão grande, o poder, por assim podemos dizer, o poder comercial, o poder nas transações de negócios que Lúcifer tinha nos céus. Era grande, era tão grande o poder que ele tinha, que se achou corrupção nele. Achou-se corrupção nele. E neste comércio, voltando para a questão da iniquidade, Lúcifer fomentou atos de falta de equidade. Lúcifer fomentou atos de falta de equidade. O que seria a equidade, então? Equidade. O que seria a equidade? Reconhece as diferenças individuais e busca oferecer suporte necessário para que todos possam alcançar os mesmos resultados, mesmo que isso signifique oferecer mais alguns do que os outros. Quer dizer, ele tinha uma responsabilidade de distribuidor. Ele tinha responsabilidade. Ele era querubim da guarda. E guardava o quê? É como alguém que estivesse a trabalhar no armazém, por exemplo. Ou, para contextualizar este exemplo, para contextualizar este cenário todo, alguém que estivesse a trabalhar no tesouro, por exemplo. Alguém que é responsável pelo cofre. Alguém que se exigia responsabilidade desta pessoa. Porque ele era um ser, era o querubim, guardião da luz. Luz essa que é Deus, que é energia, que é a vida. Que é a vida para os seres, que é a energia dos seres. E ele era o guardião dessa luz. E ele, como guardião, com algumas atividades, algumas transações comerciais que lhe eram permitido fazer em semelhança ao comércio, que é a distribuição, venda, troca, medidas de trocas, regular políticas, prevalecer justiça. Mas a primeira coisa que caracterizou a transgressão dele foi que se achou iniquidade no seu coração. Iniquidade é essa aqui, que significa achou-se injustiça. Uma ação ou situação que não é justa, que causa desigualdade ou tratamento favorável a uns em detrimento de outros. Achou-se essa iniquidade em detrimento de outros. A perversidade no comportamento normalmente corrupto, maligno, desonesto. Ele já não era honesto, ele já era corrupto. Nós conhecemos isso a exemplo dos nossos governantes, que são os filhos, segundo o Apocalipse, são os filhos dos anjos caídos. Eles operam na base da iniquidade. Que causam desigualdades, tratamentos que favorecem uns em detrimento dos outros, moralmente corruptos, mentirosos, malignos, desonestos, falta de equidade, ausência de igualdade de tratamento de oportunidades, especialmente em contextos sociais. Quer dizer,
criam condições para dificultar alguns, facilitar alguns. Normalmente, não só moralmente, corruptos. Quer dizer, aceitar o que seria a corrupção neste sentido? Que se achou abuso de poder, uso de um cargo ou posição para obter vantagens pessoais através de subornos, extorsão ou outras práticas ilegais. Pagamento ou recebimento de dinheiros a favores para influenciar decisões. Quer dizer, ele nos seus, quando se achou iniquidade, começou a fomentar uma série de atos semelhantes na natureza desses que estão a ser apresentados aqui. Fraude e desvio de recursos, a utilização de recursos públicos ou privados para fins pessoais ou ilegais. Ele precisava fazer isso, porque era para conseguir desviar, arrastar uma terça parte dos seus. Ele precisava estar numa posição de poder, e na posição de poder onde se achou iniquidade, verificaram-se esses atos de corrupção. E ora veja que, ao contrário da injustiça vinda, percebida da iniquidade que se achou no coração de Lúcifer, Deus era justo em seus princípios e sua lei. Que princípios, que leis? Princípios e leis que orientavam a própria saúde do comércio dos seus, o próprio governo, as próprias leis. Deus é justo e perfeito nos seus princípios. É por isso que qualquer tentativa de forma de governo aqui na Terra não funciona. Sempre acaba havendo justiça para alguns, injustiça, sempre acaba havendo corrupção, sempre acaba havendo todos aqueles aspectos pelos quais estão aqui a ser abordados. Mas não, o reino dos céus é um reino perfeito e a justiça de Deus é perfeita. Por exemplo, no reino dos céus havia equidade. As leis e os princípios divinos previam, reconheciam as diferenças individuais, que buscavam oferecer suporte necessário para que todos possam alcançar os mesmos resultados, mesmo que isso significasse oferecer mais a alguns do que a outros. Por isso que há hierarquias no céu. Há responsabilidades diferentes para os seres nos céus. Essas hierarquias, essas responsabilidades de cada um é dada por Deus justamente por sua justiça, por sua lei, por seus princípios e por sua equidade. Ele reconhece as diferenças individuais dos seus filhos. Sabe que cada filho possui sua identidade, possui seu feito e deve ser devidamente remunerado. Eis a razão que Jesus Cristo, naquilo que fez, ele foi elevado acima de todos os seres. Ele foi considerado maior, porque foi justo e merecido pelo preço que ele pagou na cruz. Ele mostrou de ter sido um ser capaz. Um ser capaz de poder alcançar a posição que, por sinal, é a posição que o Lúcifer desejava. Mas ele disse: colocarei meu trono, subirei acima dos céus, estarei acima do Altíssimo. Essa foi a declaração. Foi a declaração do Lúcifer
uma declaração ambiciosa para ser como o Altíssimo, para ocupar o trono. Mas Jesus Cristo não. Diferente de Lúcifer, ele sempre respeitou os princípios de Deus, sempre respeitou as leis de Deus. Antes, pelo contrário, fez-se pequeno, fez-se homem, fez-se carne e rebaixou a si mesmo. E ele disse aos próprios discípulos: aquele que serve é grande no reino dos céus. Mas Lúcifer não serve a ninguém. Pelo contrário, ele queria ser servido. Então, não sei se a própria iniquidade que depois veio originar a corrupção na tentativa de querer fomentar seus ideais em oposição aos princípios de Deus foram o que levaram o Lúcifer a fazer o que fez e a se suceder o que sucedeu nos seus. Por isso que ele caiu. Ele tinha que cair. E não bastava ele cair do cargo ou da posição que ele estava. Ele tinha que ser atirado para a terra. Por que tinha que ser atirado para a terra? Porque ele debilitava as nações. Quais nações? As nações no céu. Com a sua ideologia corrupta, com a sua ideologia que nega os princípios imutáveis e a lei imutável de Deus. E Cristo traz o mandamento de Deus quando ele diz que tem uma série de mandamentos: amar teu pai, amar pai e mãe, não matarás, tudo mais, mas tem a lei maior, que ele diz que é o cumprimento da lei e os profetas, que é amar a Deus acima de tudo e amar a seu próximo. Amar a Deus acima de tudo, o que significaria? Amar significaria conhecer as virtudes das suas leis, conhecer as virtudes dos princípios divinos e, diante dessas virtudes, dar graça e dar glória, pois não existe injustiça nesses princípios. Não existe injustiça nos princípios divinos. Daí que todo filho pode dar glórias ao Pai, ao Altíssimo, pela perfeição dos seus princípios. Mas Lúcifer rejeitou-se a amar o Altíssimo, e que por sinal rejeitou-se a amar o próximo, que nos vídeos a seguir havemos de trazer essa concepção de em que ponto ele não cumpriu o mandamento de amar o Altíssimo, também amar o próximo. E ele caiu. E com todo o poder que ele tinha, ele, como estava a dizer, havia fomentado uma ideologia corrupta nos céus, à base de corrupção, prática de corrupção, abuso de poder. Corrupção e abuso de poder. Segundo o que vem relatado no versículo 16. Na multiplicação do teu comércio se encherá o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado do monte de Deus, e te farei perecer, ó corpinho cobrador, do meio das pedras fogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Quer dizer, a arrogância, a ambição de querer ser como Deus foi exatamente por causa da formosura que ele tinha. Ele se achou merecedor. Ele pensou: mas eu, de como eu sou, será que eu não posso ser como o Altíssimo?
E começou a praticar corrupção, abuso de poder. E começou a praticar injustiças naquela atividade que ele era responsável por fazer nos seus. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E vem vem aqui embaixo o termo comércio, que é referido nesta escritura, vem em hebraico, está, que significa mercadoria, comércio ou negócio. Injustiça das transações, dos negócios que ele, quer dizer, ele, como quem diz, para ele, com o objetivo de ocupar o trono, ele tinha que fomentar um grupo de artimanhas, começar a levantar atos de corrupção, de injustiça, para ele conseguir atingir o trono. Porque por lei, por princípio divino e imutável de Deus, nenhum ser pode ser como o Altíssimo, e ninguém é como Deus. E ele precisava confrontar com este princípio, esta lei, praticando transgressões vindas da iniquidade, da injustiça, da corrupção. Começou a fomentar uma série de ações, tudo em oposição àquilo que eram os princípios divinos. Reconhece as diferenças individuais? Não, ele não queria reconhecer a ninguém. Para ele, todos são iguais, são tarefeiros, são pequenos, são se é arcanjo, se é o que. Quer dizer, Lúcifer não reconhecia as diferenças individuais. Ele só conhecia a sua grandeza, e os demais ele apenas via como súditos que deviam obedecer. Ele opôs, aquilo foi uma oposição aos princípios de Deus. Não reconhecer as diferenças individuais, não buscar oferecer suporte necessário para todos alcançar o mesmo resultado. Quer dizer, tinha que inviabilizar o acesso de alguns e facilitar o acesso de outros aos poderes no céu. Abuso de poder, uso do cargo para vantagens pessoais. Então, torna-se claro perceber, fica claro ainda perceber em que se caracterizou a iniquidade no coração deste anjo. Isto está claro. Houve uma injustiça. E essa injustiça se deu uma situação, uma causa de desigualdade ou tratamento favorável a uns em detrimento dos outros. Ele praticou injustiça. Favoreceu a uns e desfavoreceu aos outros. Quer dizer, ele tinha que começar um grupo de ações perversas como forma de tentar chegar ao trono, tentar chegar ao Altíssimo e ser como Deus. Ele debilitou as nações, dada a ideologia de iniquidades que se baseavam nos princípios das suas
das suas ações no céu. Das suas ações no céu. Perversidade. Um perverso. Perfeito eras nos seus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou em ti. Até que se achou iniquidade em ti. Esta iniquidade. Até que se achou injustiça, perversidade e falta de equidade na forma como ele fazia os seus negócios, a sua administração, o seu comércio, a sua gestão. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. E pecou. Então, meus irmãos, fica muito claro mesmo saber por que se sucedeu esta queda. E como é que se sucedeu esta queda de Lúcifer nos céus. Eu não trago aqui no seu todo as escrituras, várias escrituras que fundamentam todo este pensamento que já será abordado aqui, mas numa situação de um estudo do aprofundamento individual, vocês vão começar a perceber que este fio de pensamento, essa visão, constitui exatamente aquela que é a verdade. Constitui exatamente aquela que é a verdade. Constitui exatamente aquela que é a verdade. E depois, assim como um ambicioso que quer atingir o poder, o trono, como do Altíssimo, nos vídeos sequentes da série, vamos explicar como é que ele cria um partido nos céus. E qual que era o objetivo desse partido, desse grupo de anjos, que ele precisava do voto desses anjos, que ele primeiro tinha que enganar, tinha que começar um processo de corrupção total, moral desses processos. Quer dizer, ele tinha que começar a agir diferente da lei de Deus, diferente da lei do Altíssimo, e depois disso conseguir criar um núcleo, um movimento, um partido dele nos céus, com o objetivo de chegar ao trono. Com o objetivo de chegar ao trono.